O homem que fez com que as pessoas mudassem totalmente a percepção delas sobre gatos. Eu estou falando do filme A Vida Eletrizante, de Louis Wan. Louis Wan foi um artista britânico, ilustrador, e esse filme conta a história real da vida dele, com um pouquinho de drama, porém trazendo todos os fatos que aconteceram na vida dele. Louis Wan foi um artista que desde cedo soube desenhar. Como não existia fotografia, ele nasceu no cerca do ano de 1860, não existiam fotografias, então ele ganhava dinheiro vendendo gravuras das pessoas. Então acontecia alguma coisa na cidade, ele ia até lá, retratava, levava para o jornal. Então o trabalho dele foi seguindo assim, antes das câmeras existirem. E aí, aos 23 anos de idade dele, ele casou com a governanta dele, que eu esqueci o nome dela agora, mas ele casou com a governanta dele, mesmo com todas as opiniões opostas a tudo isso, eles se apaixonaram e se casaram. A esposa dele, aí vai vir um spoiler do filme, tá? Então, caso vocês não queiram spoiler, vocês pulam essa parte aqui, vão pra essa minutagem aqui do vídeo, tá? Chegou um determinado tempo do casamento deles, que foi bem breve, que a esposa dele descobriu que tinha câncer de mama em estado terminal. Então isso foi um choque tremendo para a vida deles, né? Recém-casado, tem poucos meses de casados, acontece isso e eles começam a ficar tristes, né, com toda essa situação. E eis que aparece um gato na vida deles, um gatinho preto com branco, muito bonitinho. E ele começa a fazer desenhos, né? Não eram para vender, eram desenhos para ela, do gato em diversas situações para deixá-la feliz. E com isso dá um ânimo para a vida dela, né? Dá um ânimo para o que ela estava passando. E ele continuou trabalhando, fazendo as coisas dele, ele queria até deixar mais de trabalhar. E a mulher dele incentivou ele a vender essas gravuras. Ele apresentou essas gravuras para o chefe dele. E o chefe pediu para que ele fizesse, como tinha toda a situação da esposa dele, o chefe ficou compadecido e pediu para que ele fizesse uma gravura de gatos para, salvo engano, ser exposta no Natal. E eis que ele faz esse desenho e as pessoas amam. Simplesmente se apaixonam pelo desenho de gatos dele. E aí ele começa a fazer mais. E aí acontece um triste infeliz, né? Na vida dele, algumas coisas conturbadas vão acontecendo, uma atrás da outra. E aí os gatos vão ficando cada vez mais presentes. E quanto mais triste a vida dele ficava, mais a arte dele era mais intensa. E ele até fala, né, no filme, parece que quanto mais triste ele estava, mais bonita era a arte dele. Porque ele colocava para fora esses sentimentos, todas essas coisas nas obras que ele tinha. E sempre gatos. Depois que ele começou a fazer desenhos de gatos, foi fazendo sempre. Um fato que eu não comentei, ele morava morava com as irmãs antes de casar, acabou deixando elas. E aí elas vão sendo sustentadas pelas obras dele. Muitas coisas vão acontecendo, não quero entrar em muitos detalhes para não contar realmente todo o filme. Muitas coisas vão acontecendo na história do Louis, muitas coisas, muitos fatos tristes. Você fica, meu Deus, como é que uma pessoa pode sofrer tanto numa vida como ele sofreu? E ele sofreu muito, ele sempre buscou, né, o melhor dele, das artes, para sustentar a família dele. Mas ele nunca deixou de desenhar. Sem desenho era uma tristeza para ele. Com todas as coisas que estavam acontecendo com ele, não só melhorou a arte, mas também afetou a mente dele. Então ele começou a ter graus mais altos de esquizofrenia. Então ele começou a piorar, a ficar mais violento, a ficar uma pessoa mais confusa e fez com que ele desse uma piorada e precisasse ir para uma clínica. E aí, no final de sua vida, as pessoas viram toda essa situação e decidiram ajudar. Então houve toda uma campanha, muitas pessoas amavam sempre ele, então ajudaram, todo mundo ajudou para que ele conseguisse ir para um local melhor. E lá ele viveu os últimos dias de sua vida tranquilamente. Fala, né, no site, ele disse que se sentia muito em paz, porque era um local com muita natureza. E nesse hospital, que inclusive virou museu hoje, que você pode ser visitado, a equipe médica perguntou se ele queria pintar o hospital, dar um upgrade, né, no local. Pintou nos vidros do hospital, pintou vários gatos com temas de Natal e diversos outros temas que tem inclusive até hoje
então pode ser visitado, é um local que existe. Então o filme conta toda essa história dele, que é muito bela. Eu dei uma resumida aqui para também não contar muita coisa, né? Vou tentar ver se eu consigo cortar na edição algumas coisas para não dar muito spoiler. Mas mesmo assim é um filme que vale muito a pena, que tem uma história de vida muito interessante, muito bonita, apesar de trágica e triste. Mas mostra como um artista, né? E principalmente fala muito sobre saúde mental, né? Como um artista e um artista com saúde mental afetada sofreu na vida e foi aproveitado, né? Então é um filme muito, muito bom, além da fotografia ser muito bonita, ela é uma fotografia quadrada. Então é um filme que parece aquele filme mais antigo mesmo, ele entra na década, entra na época. É um filme que vai te confundir no início, é meio esquisito, você fica meio sem entender as coisas. Uma coisa acontece meio bagunçado, mas você entende que o filme é assim porque a mente dele era assim. Então a mente dele era muito mexida, muita coisa acontecia. Então é tanto que tem trechos que você consegue meio que adentrar a mente dele no filme. Então você sente na pele um pouco do que ele sentia. Então assim é um filme que retrata muito bem tudo que ele passou, a essência dele. E é um filme que eu recomendo para muita gente assistir, para qualquer pessoa que quiser, na verdade. Pode ser que algumas pessoas não gostem por ter um estilo um pouco diferente, mas é um filme que para mim valeu muito a pena e que eu assistiria com certeza muitas vezes. Bom, pessoal, foi isso. Esse foi o primeiro vídeo de indicação de filmes, que eu quero trazer vários outros aqui, analisando um pouco da história, um pouco da fotografia, às vezes do som. Eu não quero entrar muito em uma parte muito técnica, porque eu quero realmente dar conselhos de filmes para qualquer pessoa. Então, para que qualquer pessoa que goste de filmes ou que queira gostar mais de filmes, aprenda. E vou trazer filmes que são bons para vocês, ou caso alguém me indique algum filme, eu posso trazer uma opinião sobre ele aqui para vocês. Eu amo cinema, eu estudo muito sobre cinema. É minha paixão de vida, então é um prazer falar sobre isso. Se deixar, eu fico horas e horas conversando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem outros filmes, podem comentar aqui embaixo, como eu disse, que eu assisto e trago para vocês a minha honesta e sincera opinião. Foi isso, gente. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Só um adendo, tá, gente? Eu não preparei um roteiro, nem nada do tipo, eu só peguei realmente coisas que vieram à minha mente sobre esse filme. Então, caso fique um pensamento um pouco confuso, é porque realmente eu quero trazer nesse canal essa forma de falar de vídeo de uma forma um pouco mais espontânea, apesar de pesquisar um pouco sobre o filme. Mas eu quero trazer essa vibe mais espontânea, mais como se eu estivesse conversando com um amigo mesmo, com uma amiga, sobre o filme. Então, por isso que algumas coisas estão um pouco fora da ordem cronológica do pensamento, mas espero que vocês gostem mesmo assim. Então, não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever aqui e falar o próximo filme que você quer que eu comente aqui, tá bom? Obrigada!